Sabe, pensar numa escola como se fosse uma empresa qualquer simplesmente não funciona, né? Uma escola é um universo próprio, um ecossistema super complexo onde tudo acontece ao mesmo tempo. Educação, trabalho, desenvolvimento humano. E é justamente por isso que a forma de liderar uma escola teve que passar por uma transformação assim radical. Vamos mergulhar em como essa evolução toda aconteceu. Bom, o nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o ambiente escolar é tão complexo. Depois, a gente faz uma viagem no tempo, saindo lá dos anos 50 e chegando até a era digital. Daí, a gente para num ponto que é crucial hoje em dia, a saúde mental. E, para fechar com chave de ouro, vamos descobrir o que de fato define a liderança do futuro. Então vamos lá. Para começar, por que liderar uma escola é um desafio tão único? A resposta, no fundo, é que uma escola nunca é uma coisa só. Ela é várias coisas, todas operando ao mesmo tempo. Pensa só, o líder escolar precisa ser quase um malabarista. De um lado, tem a parte educacional, do outro, a gestão de uma equipe inteira. Ao mesmo tempo, precisa facilitar o desenvolvimento de cada um ali dentro e ainda mediar um monte de relações sociais. Alunos, professores, famílias, equipe. Ufa, é uma teia enorme e que não para de se mexer. E se já não fosse o bastante, o cenário de hoje joga ainda mais lenha nessa fogueira. A gente está falando de competição altíssima, famílias com expectativas lá no céu, tecnologia mudando as regras do jogo a cada minuto e o mais importante, a questão do bem-estar mental, que virou protagonista. Com tudo isso, não dá mais para liderar do jeito antigo. Exige muito mais sofisticação. Então, que tal a gente entrar numa máquina do tempo? Vamos voltar lá para os anos 50. Acredite, liderar uma escola naquela época era uma história completamente diferente. A primeira grande virada de chave foi essa, sair de um modelo de comando puro e simples para um modelo focado em processos. Olha só que interessante essa tabela. De um lado a gente tem a era da máquina. É um mundo pós-guerra da geração Baby Boomer. O que se buscava? Estabilidade. A liderança era na base do comando e controle, bem direto ao ponto. Só que esse modelo engessado começou a não dar conta de um mundo que se acelerava. Aí a gente entra na era do computador. A geração X chega com outra cabeça e o gestor vira um gerente de processos. A gente sai da hierarquia pura e vai para uma busca por sistemas, por eficiência. Nessa época, a escola era vista exatamente como uma máquina. Todas as engrenagens precisavam funcionar em perfeita sincronia. O diretor era a autoridade máxima, sem discussão. E o que se esperava de todo mundo era disciplina, lealdade à instituição. O grande objetivo era a estabilidade, bem um reflexo daquela sociedade que valorizava a ordem. Aí o jogo começou a virar. Com mais competição e o início da tecnologia, as escolas tiveram que se profissionalizar. A gestão ficou mais estratégica, sabe? Com planejamento, com avaliação. E a geração X, que era mais pragmática, queria autonomia e ser reconhecida pelo bom trabalho, não só por obedecer. A liderança ficou bem mais técnica. E quando a gente pensava que as coisas tinham se ajeitado, bum! Chega a internet, chegam novas gerações e o tabuleiro vira completamente de novo. A escola deixa de ser vista como um sistema de processos e passa a ser encarada como um organismo conectado e muito, muito mais complexo. E aqui a transformação é ainda mais profunda. Com os milênios, o modelo vira uma rede e a palavra-chave é colaboração. O líder assume o papel de mentor, guiando pelo propósito. Hoje, com a geração Z e um mundo pós-pandemia, a gente chega no sistema vivo. É um modelo super adaptativo que exige um líder que consiga integrar todas as partes desse organismo escolar. Os milênios trouxeram para o trabalho aquela busca por um significado maior. Não era só sobre ter um emprego, sabe? Era sobre sentir que se estava contribuindo para algo importante. O líder, então, precisou se reinventar. Virou um mentor, alguém que incentiva a inovação e a colaboração para manter a equipe engajada e conectada a um propósito. E isso nos joga direto na visão da escola como um sistema vivo. Pense assim, tudo está interligado. A gestão administrativa afeta o emocional da equipe, que por sua vez impacta a qualidade pedagógica. O líder moderno não pode mais ficar isolado gerenciando cada área separadamente. O papel dele é ser um integrador, com um olhar completo sobre toda essa teia de relações. E essa visão de sistema vivo nos leva direto a um dos assuntos mais urgentes da gestão hoje em dia, a saúde mental. Isso deixou de ser um tópico secundário para se tornar uma responsabilidade central da liderança. É inegociável. Para a gente entender o que isso significa na prática, precisamos falar sobre riscos psicossociais. E atenção, não estamos falando de problemas individuais. Estamos falando de fatores presentes no próprio ambiente de trabalho, na cultura, nas demandas, nas relações que podem adoecer as pessoas. A questão, portanto, é estrutural.
E nas escolas, esses riscos são muito concretos. Carga de trabalho que não acaba nunca, pressão por desempenho, conflitos com colegas ou com as famílias, a sensação de falta de apoio institucional, uma comunicação que não flui, tudo isso vai criando um ambiente que pode ser extremamente desgastante. E aqui vai um alerta muito importante. Cuidar disso não é mais uma opção. A norma regulamentadora número 1, a NR1, foi atualizada e agora é lei. Todas as escolas, sem exceção, são legalmente obrigadas a ter um programa para identificar, avaliar e gerenciar esses riscos psicossociais. Ou seja, o cuidado com a saúde mental da equipe se tornou uma exigência formal. Ok, diante desse cenário todo, a grande pergunta é: o que é preciso para ser um líder escolar eficaz hoje? É isso que a gente vai consolidar agora para fechar nosso raciocínio, as competências que são essenciais para navegar nesse sistema vivo. A liderança moderna, então, se sustenta em 5 pilares. Primeiro, desenvolver as pessoas, as equipes. Segundo, promover um ambiente onde a colaboração aconteça de verdade. Terceiro, incentivar a inovação, a busca por novas soluções. Quarto, construir uma cultura institucional que seja saudável. E quinto, que amarra tudo isso, colocar o bem-estar emocional da equipe no centro da gestão. E os resultados de uma liderança assim são muito claros. Equipes mais engajadas, um clima de trabalho muito melhor, o que leva diretamente a uma maior qualidade pedagógica e, no fim das contas, garante a sustentabilidade da escola. A lógica é simples: cuidar das pessoas é cuidar da instituição. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Os modelos de comando e controle, ou mesmo de gerente de processos, simplesmente não dão mais conta da complexidade de hoje. A escola é um organismo pulsante, vivo. A grande questão é: a liderança está conseguindo evoluir na mesma velocidade?